Menino veste azul e menina veste rosa! Oi, gente, como vocês viram aí, essa é a infantilização da política brasileira. Mas essa infantilização, ela tem alvo. Ela visa esconder de vocês as medidas reais que o governo Bolsonaro está realizando. Fazer com que a gente não preste atenção nessas coisas. Mas aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, eu faço questão de falar sobre essas coisas que eles querem que a gente não preste atenção. Então eu vou falar de 9 medidas aqui do governo Bolsonaro e no final do vídeo talvez eu comente um pouco, brevemente, essa infantilização, não é? Se você chegou agora, como eu já disse, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência, de filosofia. Eu tenho uma sessão de diálogos com especialistas e todas as sextas-feiras eu falo no Filosofia Popular de filmes, jogos, séries e muito mais, discutindo aspectos políticos e filosóficos nesses produtos culturais. Vocês estão vendo que a prateleira já foi colocada, mas eu ainda tenho alguns livros para pegar na casa de minha mãe, que muitos dos meus livros ainda estão lá, não é? E, enfim, vamos às políticas públicas e coisas objetivas já realizadas pelo governo Bolsonaro em seu primeiro dia. Vamos a elas, não é? Então, a demarcação das terras indígenas sai da FUNAI, que é um órgão técnico, para o Ministério da Agricultura, responsável por políticas públicas de fomento do agronegócio. Já a demarcação das terras quilombolas, que ficava no INCRA, órgão técnico, também foi deslocado, né? Não só o Ministério da Agricultura, como o Serviço Florestal Brasileiro vai participar disso agora. E provavelmente quase nada vai ser demarcado, porque era uma promessa do Bolsonaro, né? E o secretário de Assuntos Fundiários, o presidente da União Democrática Ruralista, da UDR, Luiz Antônio Naban Garcia, será responsável pelas políticas de demarcação de terras. Vocês acham que eles vão demarcar alguma coisa? Vamos lá. Na estrutura da presidência da República, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional foi extinto. Essa é uma notícia que preocupa aí a produção orgânica, agroecológica, enfim. Porque foi o CONSE que surgiu o Plano Safra da Agricultura Familiar, o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Né? Enfim, isso tudo vai para o espaço sideral. Além de ir para o espaço sideral, tem o Ministério da Cultura, o do Esporte e o do Trabalho, que também foram extintos. O do Trabalho tem algumas atribuições que vão ser fatiadas, né? Combate ao trabalho escravo, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, e o Fundo de Amparo ao Trabalhador vai para a Fazenda. Né? É um ministério que não tem muito a ver com isso daí. E o registro sindical foi para a Justiça, que é uma coisa, enfim, completamente irracional, né? O Ministério da Justiça não tem condições de cuidar do registro sindical. Enfim. Só para falar brevemente sobre o fim do Ministério da Cultura e dos Esportes e do Trabalho, o Ministério da Cultura, fundamental para a manutenção dos nossos museus. Nós tivemos a tragédia do que aconteceu com o Museu Nacional, que era não só um espaço de cultura, mas um espaço de pesquisa científica, enfim, e que deveria ser uma prioridade da gestão pública, garantir profissionais concursados, uma gestão profissional, não ter patrimonialismo e ter um orçamento garantido excedendo o valor necessário para que pudessem ser feitas constantemente obras de melhoria e de tecnologia no Museu Nacional, mas, enfim, em museus desse tipo. Além de outras atividades do Ministério da Cultura. O de esportes, olha, seria tão importante no Brasil a gente evoluir os esportes nas escolas públicas. Com todas as críticas que eu tenho aos militares, durante o período militar houve um boom de atividade física em escola pública e eu sou totalmente favorável a isso daí. Eu acho que a gente tinha que investir pesadamente, porque o esporte ele tem um potencial de agregar muito a atividade, enfim, dentro das escolas, fazer os alunos se interessarem por estar nas escolas, participar. E a atividade esportiva, eu tive professores criativos que até mostravam para a gente como pensar física dentro dos esportes, quer dizer, movimento de uma bola, velocidade da bola, quer dizer, você pode associar o conhecimento das ciências com a atividade esportiva de formas extremamente criativas.
Enfim, e aí, isso daí vai ser, na verdade, reduzido, né? E eu não preciso nem mais falar muito sobre o fim do Ministério do Trabalho, já que as suas atribuições foram fatiadas em partes que não tem condições nem de administrar isso daí. Isso daí é uma tragédia esperando acontecer, né? Um caos esperando acontecer. A política de apoio e fomento à agricultura familiar, que já teve o Ministério do Desenvolvimento Agrário, virou uma secretaria especial com Temer e agora uma diretoria ligada ao Ministério da Agricultura, né? Os pequenos produtores submetidos ao Ministério têm sua centralidade na produção e na produção dos commodities. Então, percebam, a agricultura familiar, que é uma agricultura fundamental para a alimentação do brasileiro, é bom lembrar que boa parte dos nossos alimentos vem sim da agricultura familiar, ela vai ser minimizada, a prioridade vai ser no agronegócio. A Secretaria Nacional de Economia Solidária, que se tornou subsecretaria com Temer, foi extinta. Então o negócio de economia solidária, as coisas que eu defendo de ampliação da produção cooperada, quer dizer, quando a pessoa... Tem gente aqui no canal que vê assim, mas André, nós temos que apoiar o nosso presidente, ele agora foi eleito, tem que apoiar. Aí eu digo assim, temos que torcer para que dê certo. Eu vou torcer para dar certo alguém que extingue a Secretaria Nacional de Economia Solidária, alguém que tem um projeto de país e de desenvolvimento que é o oposto do meu. Quer dizer, eu vou torcer para que tenha mais concentração de renda, para que tenha mais desigualdade, é isso que vocês querem que eu torça? Enfim, eu não entendo. Esse tipo de declaração não faz sentido para mim. Se alguém me dissesse assim, torcer para que o desemprego diminua, tomara que o desemprego diminua, tomara que mais riqueza seja produzida, tomara essas coisas sim. Se der certo isso, se isso acontecer, e aí depois a gente conseguir analisar e tiver relação com essas medidas, eu vou até dizer, nossa, talvez eu não tivesse totalmente correto, talvez isso tenha sido bom para realizar isso. E aí vou ter que balancear, vou ter que rever, vou ter que reanalisar. Faria isso de boa, eu faço isso o tempo todo. Agora, dizer para torcer diante desse tipo de medida... Não tem como. Isso daí é o oposto do que muitos países desenvolvidos estão fazendo, que é diversificando sua produção. Enfim. Né? Sua estrutura foi transferida para o Ministério da Cidadania, aí depois sua concepção e sentido de fomentar e fortalecer cooperativas e associações de autogestão pelos trabalhadores e trabalhadoras. Isso, ou seja, essa secretaria que era fundamental para a expansão do trabalho cooperativo, o governo Bolsonaro extinguiu. Eu que quero um ministério da produção cooperada. Eu que quero muito mais dinheiro para a produção cooperada. Enfim, se percebe que os meus projetos do que eu acho que deve ser feito e os projetos do governo Bolsonaro são opostos. É o contrário. Eu não sei como é que eu posso torcer para que isso aconteça. O que está acontecendo é o contrário do que eu defendo. Enfim, vamos seguir. A Senad, Secretaria Nacional de Drogas, foi transferida para 2 ministérios. A parte de Educação e Informação foi para o Ministério da Cidadania, com Osmar Terra, e o Senad, que se manteve na Justiça, ficou com o combate ao tráfico. O Osmar Terra foi autor da nova lei de drogas e foi quem coordenou as mudanças mais recentes aprovadas no Conselho Nacional de Drogas, restringindo as políticas e estratégias de prevenção e cuidados aos usuários de drogas. Ou seja, um cara que não está nem aí para reabilitação, para a política de prevenção e para a política de cuidado. É um cara que está muito mais voltado à punição. Punição, inclusive, dos usuários. Esse é o caminho? Não, o caminho é ao contrário. A maioria dos usuários não são bandidos. A maioria dos usuários são pessoas que, enfim, são viciados, são pessoas que precisam de ajuda para sair disso daí. Entendeu? Nós temos que ir atrás dos grandes traficantes, sim, esses caras são bandidos. Mas os usuários, o que eu digo diante de um negócio desse? Né? Vamos lá. 7. O Serviço Florestal do Meio Ambiente e a gestão de florestas públicas foram do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério da Agricultura. Aí, peraí, beber um pouquinho de água. Pois é, coloca os interessados em aumentar a expansão agrícola, controlando os supostos interesses de preservação ambiental. Isso tem alguma chance de dar certo? Tem alguma chance de dar certo isso? Ou
o meio ambiente vai estar subordinado aos interesses do agronegócio? É óbvio que vai estar, né? É óbvio que se eles quiserem desmatar mais, eles vão desmatar mais. Enfim. 8. O fim da SECAD, da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Quem não sabia, fique sabendo que isso daí também já acabou. Ela constitui ações de educação junto aos quilombolas, ribeirinhos, deficientes, negros e negras e garantia de direitos humanos. Será substituída pela subpasta Modalidades Especializadas, que será focada em processos gerais de alfabetização, diminuindo ou restringindo ações de educação para populações específicas. Ou seja, populações específicas que sofrem, que são as mais excluídas, não vão ter política específica para ela. Ou seja, nós voltamos ao passado antes da ideia de equidade. Qual é a ideia de equidade? Tratar os diferentes diferentemente. Se as pessoas têm necessidades diferentes, você não pode tratar eles iguais, porque se você tratar eles igualmente, você reproduz desigualdades e reproduz iniquidades. Nós estamos indo para o passado, rumo ao passado, né? A gente não está indo para o futuro, a gente está indo para o passado. Porque no passado se pensava assim. No presente, num passado longínquo. Porque isso nós já tínhamos avançado com relação à questão da equidade já há muito tempo. Ou seja, nós estamos voltando para uma concepção de... o quê? Início do século XX, talvez, teria uma concepção de igualdade dessa forma. Depois de muitos outros... Depois das conquistas da equidade, depois de justiça em Rawls, depois de, enfim, tantas... É muito complicado. Vamos ao 9. Nova competência do governo, da Secretaria de Governo, da Presidência é monitorar, entre aspas, e supervisionar ONGs nacionais e internacionais. Aí, gente, eu tenho que comentar uma coisa. Essa supervisão das ONGs e nacionais e internacionais, inclusive também eles vão supervisionar outras organizações da sociedade civil, podendo até incluir órgãos da imprensa. E a galera que falou tanto que o PT é que ia produzir autoritarismo chega a ser irônico. Eu que não sou filiado ao PT, enfim, mas o PT governou esse país durante 13 anos e a imprensa bateu fortíssimo. Foi durante esse período que o MBL se fortaleceu, né? Só que agora o governo Bolsonaro vai fiscalizar as ONGs para ver se tem coisas de... Enfim, se eu, por exemplo, inventar de querer, no futuro, conversar com o Richard Wolff e tiver alguma ONG envolvida nisso aí, enfim, nós vamos entrar nessa parte aí que está sendo monitorada, porque o Richard Wolff é um economista que se declara marxista. Então nós vamos ser investigados aí, enfim. Pra você ver como é que está a situação. Enfim, gente, é isso daí, né? Primeiras 9 medidas que eu queria destacar, tem muitas outras, vai ser muito difícil fazer um acompanhamento de tudo. Eu vou tentar fazer dentro do possível vídeos assim que compilam muitas coisas ao mesmo tempo dessas medidas do Bolsonaro, e que fique claro, essa infantilização da política, que depois ela disse que era para combater ideologia de gênero e tal, mas que é claramente a forma como ela apresentou isso, não bastasse o conteúdo ser patético, a forma como ela apresentou mostra pessoas sem maturidade para assumir os cargos que estão assumindo, né? E eu queria dizer uma coisa, eu tenho pessoas da direita com quem eu divirjo, não é? Mas eu não classifico toda a direita como neofascista, nem toda a direita como sendo tão infantil, de jeito nenhum. É bom que isso fique claro. Existe uma direita liberal, existem pessoas de direita conservadoras que são pessoas com quem eu divirjo, mas que a gente pode dialogar, que tem um certo respeito e tal. O governo Bolsonaro, cada vez mais fica claro, trouxe ao poder a ralé da direita, né, o pessoal mais da rabeira mesmo, e trouxe os interesses privados e corporativos do agronegócio, inclusive um agronegócio completamente despreocupado com o meio ambiente, quer dizer,
se existem pessoas no agronegócio que teriam, que é uma minoria, mas que teriam uma capacidade de diálogo sobre essas questões, eles trazem o lado mais complicado, que é majoritário, não por acaso apoiou o Bolsonaro já desde o primeiro turno, né? Eles trazem os especuladores financeiros ao poder, né? Aqueles mais entreguistas que vocês possam imaginar, que querem entregar tudo das nossas riquezas, e eles trazem ao poder os teocratas, gente que não sabe o que é separação entre Estado e Igreja, não sabe que o Estado deve ser laico e que querem colocar em todos os espaços do Estado a sua perspectiva religiosa. Serão 4 anos bem difíceis, gente. Mas a gente não pode tirar o olho da bola. A gente não pode ficar só de olho na infantilização da política que eles vão trazer. A gente tem que estar de olho também, principalmente nessas medidas, para combater elas, para denunciar, para falar para as pessoas que isso está acontecendo, para demonstrar a dor e o prejuízo que tudo isso daqui vai produzir na vida de milhões de pessoas. E trazer exemplos desses milhões de pessoas para terem voz, para terem espaço. Porque assim a gente começa a sedimentar um caminho diferente para o Brasil e quem sabe até para o mundo. Porque a onda neofascista não é só brasileira, ela é mundial. Enfim, gente, é o que eu tinha para falar sobre isso hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês gostam, se inscrevam no canal, dêem um like, compartilhem, que é muito importante para mim. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.